Tudo bem? Tudo bem, Tudo você, jóia, né? seja bem-vindo. Hoje o Dr. Renato Kifuri está com a gente. Ele que é pediatra e também infectologista e diretor da SBIM, Sociedade Brasileira de Imunizações, para bater um papo extremamente importante de uma situação que já está preocupando muita gente aqui no Brasil, porque os casos têm aumentado. A gente está falando de uma hepatite muito grave que surgiu assim, no começo de abril, e já tem um número muito importante de casos mundo afora. Não é isso, doutor? É curioso, realmente. Bom dia, Regiane. Bom dia, Prazer estar com sempre, você. viu? Muito obrigado novamente pelo convite. É intrigante realmente esses casos que começam a ser reportados, como você bem lembrou, no mês passado, em abril, na Escócia, no Reino Unido. Rapidamente se detecta na Inglaterra, depois os outros países da Europa, mais de uma dúzia de países europeus, Japão, Israel, Estados Unidos. E é interessante isso, Todos porque os está continentes. espalhado pelo mundo e de repente, né? E não há relação entre os casos, isso é importante, porque muitas Porque vezes... essas pessoas não se encontraram. Exato. Não foi um vírus que foi passado pelo ar ou pelo toque. Não é aquele surto de transmissão local. Tem um Sim. surto de meningite onde alunos da mesma classe, onde indivíduos da mesma cidade, não. Os casos não são relacionados entre si. E é difícil desassociar esses casos da pandemia de Covid, porque eles surgem justamente no momento de pós-pandemia, ou pós-controle da pandemia, né, do pior cenário. Muitas dessas crianças tiveram uma exposição prévia à Covid, então está se buscando entender exatamente qual é a causa. Se é quem teve Covid, que pega um vírus diferente. Tem se encontrado um outro vírus, o adenovírus. Em 2/3 dessas crianças se encontrou um adenovírus ali. É um vírus de resfriado, esse adenovírus. Um vírus, digamos que bobinho, Que né? não costuma cometer fígado de ninguém. Que a gente já convive com ele. É Exato. isso? É um vírus 2/3 das crianças estavam acometidas com esse com adenovírus. o mesmo adenovírus tipo 41, adenovírus que a gente chama de número 41. Tá, mas não se sabe então se essas crianças já estavam com a imunidade mais baixa e adquiriram esse adenovírus ou ele foi o causador dessa Ou ele foi o gatilho situação. em quem teve uma resposta imune à Covid. Várias teorias tentam explicar. Uma associação entre adenovírus e Covid, vírus da Covid. Segundo, os anticorpos de quem teve Covid, ou seja, a infecção prévia pela Covid, não atual, e o adenovírus sendo um gatilho para ter uma complicação tardia da Covid-19. Que seria também considerada então uma Covid longa, se o estudo for por essa linha. Ou da Covid longa, ou uma complicação tardia da Covid, como a síndrome inflamatória. Quer dizer, nós estamos procurando compreender ainda quais são, o que há de comum nesses casos todos. Mas ainda não temos um consenso da Não comunidade médica. 10 anos, menor de 10 anos, quase todos são menores de 10 anos de idade, 95%, difícil, tem até 16 anos, tem bebê de meses até adolescente de 16, mas a grande parte é de 3 a 10 anos. E sabe uma coisa que tem chamado muito a atenção, Regiane? Normalmente as hepatites que a gente conhece, aquelas formas muito graves, fulminantes, que levam a uma lesão, uma necrose do fígado total e precisa de transplante. Nas hepatites que a gente estava habituado, um caso desses de hepatite fulminante para cada 10 mil casos de hepatite. Nossa. Com essa, um caso para cada 10. 10%, Nossa. 1000 vezes. Acaba com o fígado da E criança. você precisa levar para transplante. De 10%. Então, Cerca de dos 300 casos que a gente já tem registrado no mundo, 30 foram para transplante. Meu Deus, isso é muito grave. Isso é grave. Então, 30% dessas crianças infectadas, 10%. 10% tiveram que uma fazer um transplante. falência hepática, Tá. o fígado parou de funcionar totalmente, irrecuperável, a ponto da gente precisar transplantar o fígado dessas crianças. Tivemos algum óbito? Tivemos, infelizmente já temos alguns óbitos aí no mundo afora e obviamente é uma doença que tem uma gravidade. Se ela ainda não é tão frequente, pelo menos ela é muito grave. Então isso tem preocupado bastante a gente para entender rapidamente a causa, estudar melhor esses casos e propor alternativas preventivas. E aqui no Brasil, né? como é que está o cenário? Nós estamos quase com 20 casos suspeitos. A última vez que a gente viu estava com 16 casos suspeitos aqui no Brasil. Hoje toda hepatite que a gente aparece numa criança é um caso suspeito. A gente tem que descartar se não é daquelas comuns, hepatite A, hepatite B, e essas têm vacina. As quais a gente tem vacina, né? Precisa lembrar que as hepatites A e B são vacinas, são doenças hoje preveníveis. Essa nova nós não temos ferramentas ainda para prevenir, nem conhecemos ao certo. Mas as hepatites comuns, a A e a B, tem vacina, está no calendário e é gratuita para todo mundo, hein? Tá, A e B. A e B. Tá, existem outras que não são gratuitas, mas também existe
Vacina. Não, vacinas nós só o que temos que é aquela para A e B. CD, não sei o que lá? Então, nós temos 5 tipos de hepatites virais. A, B, C, D, E. Tá. As mais comuns são A e B, e para essas duas a gente tem vacina. Para C não tem vacina, mas hoje tem tratamento. Se você adquire hepatite C, hoje você cura com os antivirais que a gente tem. A D e E são muito raras. A gente não tem quase casos aqui. A D associada a B, acabando com a B, vai acabar com a D também, de dado. Então, a gente tem poucos casos dessas outras hepatites. A grande maioria dos casos das hepatites que precisam de vacinas, nós já dispomos, a A e a B. E para C, que é uma hepatite que era grave no passado, hoje a gente fala em cura. Nós temos antivirais que acabam com a vírus da hepatite C. Tem uma vacina que tem um W no meio, são umas Essa 4... é de meningite. É meningite, não tem nada a ver com hepatite, tá? Essa é de meningite. Tá. Vacinou todo mundo na sua casa, né? Sim, conheço os nomes, mas assim, é tanta vacina que a gente acaba se confundindo, né? É isso mesmo. Agora, é importante, né, que essas hepatites deixam sintomas, acho que é importante a gente lembrar, né? Já existe alguma relação da proteção que as vacinas de hepatite podem trazer para as crianças? Já estão estudando alguma coisa nessa linha para essa hepatite? Não. Quer dizer, todas as crianças que desenvolveram essa hepatite grave já foram vacinadas por algum tipo de hepatite? A gente tem essa informação ou não? Nenhuma relação, viu, Rejane? Não tem a ver essa hepatite nova, não, as vacinas não trazem nenhuma proteção para ela. Já tem essa explicação, já está dada. E um dado que é importante também, nenhuma dessas crianças que desenvolveram essa hepatite tomou vacina de Covid. Isso é muito importante você falar. Porque isso já acende uma luzinha. Meu Deus, olha aí, reação da vacina, né? Então não tem nada a ver. Nada a ver. Inclusive porque tem casos em bebês e que eu saiba, não sei se algum lugar do mundo já liberou a vacina da Covid para bebês. Eu acredito que ainda não. Não, nenhum lugar por menos de 5 anos a vacina de Covid não está sendo usada em lugar nenhum. 3 anos, alguns países estão usando a Coronavac. Mas dessas crianças não há casos de crianças que receberam vacina. Até deve ter, que a cada semana chega casos novos, deve ter alguém que recebeu, mas é a minoria. Ou seja, não há nenhuma associação entre ter recebido a vacina. Agora, há uma provável associação com quem teve Covid. Sim. Então, mais um reforço aí para a gente falar, né? Quem pode se vacinar com a Covid, as crianças nessa idade, acima de 5 anos aqui no Brasil, precisam se vacinar. É mais um motivo. Provavelmente essas hepatites podem estar funcionando como uma complicação da Covid. Vamos falar dos sintomas, então? Como é que a gente fica em alerta? Porque os casos, se não me engano, aqui no Brasil estão concentrados no Rio de Janeiro e no Paraná. Temos algum aqui em São Paulo já? Já temos. Em investigação. Pai amado. Né? Não investigação. Tem Goiânia, tem Paraná, tem Rio de Janeiro, tem São Paulo, tem Minas. Nossa, já casos suspeitos. Espalhado. Casos suspeitos. Confirmados, não confirmamos nenhum ainda. Tá. Mas a clínica é indistinguível de uma hepatite comum. O que é? Febre, dor no corpo, náusea, ficar com vontade de vomitar, ânsia, diarreia às vezes. Esses sintomas, Rejane, precedem o amarelamento da pele. Aí que é o clássico que define a hepatite. Sim. A chamada icterícia. O que é? Pele amarelada, os olhos amarelados. Também, né? Tem uma foto aí que a gente, se puder mostrar, os olhos das crianças ficam bem amareladinhos. Que dó, gente. E aí você tem o aumento do fígado, a urina fica mais escura por conta desse pigmento que está na pele, as fezes ficam mais esbranquiçadas. Mas a palavra é de calma. Eu queria só não deixar nada muito alarmista aqui, porque a grande maioria das crianças que hoje tiveram uma hepatite, provavelmente ainda é aquelas hepatites que a gente conhece. Hepatite A, hepatite B. Às vezes medicamentos pode dar essa inflamação no fígado, hepatite medicamentosa. Inclusive, essa é uma das perguntas aqui da Áurea. Ela está comentando aqui que deve ser uma reação da vacina, então não, já está aprovado que não é, porque essas crianças que estão tendo mundo afora não foram vacinadas, tá? Então é importante a gente ressaltar isso. E ela está colocando aqui que tem muitos remédios que podem sim dar uma hepatite medicamentosa, né? Então, isso já foi descartado ou não? Pode ter alguma relação com alguma medicação que essas crianças podem ter tomado? Dessa hepatite, não. Não há nada. Não. A gente está procurando se há alguma coisa em comum entre esses casos. Tomou remédio? Quase ninguém tomou remédio. Teve Covid? 2/3 teve, mas na população muita gente teve Covid. Muita gente teve e não soube. Não, e você vai fazer o exame, você encontra os anticorpos, mas isso não quer dizer que foi a Covid que está relacionada a isso. Sim. Porque ter Covid é um fato muito comum entre todos. O que tem mais chamado a atenção em comum esses casos é esses 2/3 onde a gente encontrou esse vírus de resfriado, o tal do adenovírus. Isso está levantando uma hipótese aí de que haja alguma associação com esse vírus e o desenvolvimento da hepatite. Adenovírus 41, é isso? 41.
E já existe alguma vacina para algum tipo de adenovírus? Não. É um vírus benigno, Regiane, que não dá nada, dá só um resfriado em geral. Às vezes uma diarreia, às vezes sintoma intestinal. E é daqueles que ficam mudando também? Os resfriados que os nossos filhos têm um monte, Sim. muito deles é adenovírus. Entendi. E agora, ele também não parece, pelo sequenciamento genômico que estão fazendo desse adenovírus, ele ter mudado, ter ficado um adenovírus mais agressivo. Não há ainda nenhuma sugestão de que esse adenovírus tenha se transformado em algo mais grave. Tá. Então, muita pesquisa pela frente. Em breve espero voltar aqui com mais informações, consistência, né? Nos estudos avançando, sem dúvida, para dar uma tranquilidade, né? A gente tem casos em adultos também, pessoas que tiveram Covid, casos mais graves, que tiveram falência de fígado também, ou era mais uma questão renal? Era uma questão renal, né? São raros você ver casos de transplante hepático secundários à Covid. Tá. Os rins realmente foram muito atingidos na Covid em adultos. Muitos ficaram em diálise, muitos ficaram ainda em diálise depois que restabeleceram da Covid. Então, o rim foi o órgão mais acometido. Eu não tenho conhecimento de casos importantes de transplante hepático pela Covid em si, em adultos, né? Muito menos em criança. Pode ter alguma relação com a maturidade do organismo das crianças para evoluir? Eu acho que a gente precisa compreender por que crianças, por que só agora, se é secundária à Covid, nós estamos com 2 anos de Covid, será que tem a ver com a Ômicron? Né? Será que o tipo de vírus da Covid está tendo uma predileção pelo fígado? Que papel tem esse adenovírus? Por que não em adultos? Muitas perguntas ainda sem respostas, mas certamente... Ou casos anteriores que de repente não foram relacionados a essa nova situação? Muito pouco provável, viu? A gente estava muito atento com o uso dessas vacinas, com os efeitos colaterais, com vigilâncias. Esses casos chamariam atenção facilmente no passado. Se tivessem aparecido dessa forma, né? Eu acho, viu, Regiane? A Márcia quer saber o seguinte, qual é a transmissão dessa nova hepatite? Mas antes de mais nada tem que saber o que está causando essa nova hepatite, né? Exato. A gente não parece ser, Márcia, um vírus de transmissão respiratória, não parece ser um vírus de água, de esgoto, como o vírus da hepatite A, porque afinal de contas os casos não são relacionados. A hipótese mais provável, ao meu ver, Márcia, tem a ver com algum tipo de resposta imunológica, que aqueles indivíduos que tiveram Covid no passado, agora tem uma interação desses nossos anticorpos com o enfrentamento desse adenovírus, de outro vírus que tem, vamos dizer assim, uma tendência de atacar mais o fígado. Provavelmente deve ser isso, mas a gente precisa caminhar nesse sentido. É muito pouco provável que a gente não tenha nenhuma associação com a Covid e nenhuma associação com o adenovírus também. Mas ao mesmo tempo dá uma pista, porque afinal de contas são situações tão novas que a gente está vivendo, e a Covid também, né? Mais um se alastrando mundo afora. Né? E o fato de estar assim tão disseminada em todos os continentes praticamente, né, doutor? É algo comum a todas as crianças, né? Que não é a criança de Israel, dos Estados Unidos, não é algo local, não é uma transmissão de algum vírus, uma epidemia local, porque ela tem se circulado em todo o mundo, provavelmente deve ter outro fator que explique tudo isso. E está causando complicações seríssimas em crianças consideradas saudáveis, né? Quase não são crianças com comorbidades. Exatamente, são raríssimos os casos dentre esses detectados, isso é uma coisa que tem em comum também entre todos esses casos, são crianças previamente rígidas, não eram crianças que tinham algum comprometimento imunológico. Então, muita coisa a aprender ainda, realmente a comunidade científica está intrigada com esses casos, porque eles não têm relação, não é um surto de transmissão respiratória, não é por água, só em crianças. Muito curioso e, infelizmente, a gente precisa avançar muito nas pesquisas. E espero que avance rápido, né? Porque estamos falando das nossas crianças, né? Porque a gente está fazendo muita biópsia dos fígados dessas crianças, dessas que vão para transplante, o que elas têm em comum, que achados a gente vai ter para a gente poder entender melhor. E aí, vamos supor que descubra que é um adenovírus. A gente, quando fala em prevenção, a gente vai pensar nas prevenções que a gente já tem no nosso dia a dia. Álcool gel, limpar sempre as mãos, lavar as mãos, usar a máscara, se tiver uma complicação causada mesmo pelo adenovírus 41. E quem sabe fazer uma vacina para esse adenovírus, se ele for o causador, né? Também é possível a gente avançar no sentido da vacinação contra esses vírus, que é um vírus teoricamente estável, é um vírus mais fácil, diferente dos tipos de vírus da gripe e da Covid, que é um tipo que a gente chama de RNA vírus. O adenovírus é um DNA vírus.
né? Por isso que ele chama adeno de DNA. Então, ele é um vírus DNA que é muito mais estável, sofre menos mutações. Fazer uma vacina para o adenovírus, em teoria, é mais fácil do que uma vacina para um RNA vírus, que não é a Covid, como a gripe, que tem muito mais mutações, né? Tá. Uma última pergunta aqui da Áurea também, ela quer saber se pode ter relação, se faz algum sentido estar relacionado com alimentação, com as bobagens que a criançada costuma comer hoje em dia, de deixar o organismo frágil para isso. Não há nenhuma pista nesse sentido, Áurea, para a gente imaginar que a dieta ou algum tipo de comportamento tenha influenciado. Como a gente estava falando, crianças do Reino Unido, da França, da Europa, da Argentina, de Israel, né? Com hábitos completamente diferentes, é difícil pensar em fatores ambientais que possam estar implicados nisso, né? Tá certo, gente. Vamos torcer muito, vamos torcer juntos, né? Para que as autoridades médicas do mundo todo consigam avançar no sentido de encontrar logo a resposta do porquê isso está acontecendo, para cometer um número mínimo de crianças, né, que pare por aí. Vamos torcer para isso, né, doutor? Isso mesmo. Porque para essas hepatites a gente não tem um tratamento antiviral. A gente faz o suporte, medica os sintomas, melhora o vômito, melhora a diarreia e nos casos fulminantes vai para o transplante. Mas não há, infelizmente, ainda um tratamento específico. Então, já que isso está acontecendo, fico alerta, sem desespero. Sem pânico. Sem pânico, mas você percebendo alguma coisa, né, diarreia, febre, vômito, criança nauseada, amarelamento da pele, dos olhos, já procure o serviço médico quanto antes. É isso aí. Né, doutor? Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Sempre muito bom o papo, né? Obrigada mesmo. Obrigado, vou deixar aqui o contato do Dr. Renato Kifuri, que é pediatra, infectologista e diretor da SBIM, Sociedade Brasileira de Imunizações. Você vai lá no Instagram e coloca @Renato Kifuri. Tem alguma coisa a ver, parentesco? Com um outro Kifuri que está aqui? Hoje temos aqui uma reunião de Kifuris. É mesmo? Não é isso? Doutora Aníssia daqui a pouco vai estar com a gente. Tem algum parentesco no Kifuri de vocês? Não. Pode ser alguma coisa distante, de repente? Pode ser. A família Kifuri é grande, não é pequena, não. Tá bom. Hoje a gente promoveu esse encontro dos Kifuris do Revista aqui. Obrigada, meu querido. Até a próxima, Obrigado viu? Pelo convite. Muito bom.